autoridade é do Pai. Então, prometo obedecer Ele em primeiro lugar. Queridos, abram a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Vai ser um desafio depois de uma palavra tão maravilhosa. Eu quero convidar vocês a mergulhar um pouquinho na história, nessa passagem que fala sobre Samuel, que fala sobre o chamado de Samuel, que fala sobre excelência, sobre atitude e sobre como se comportar diante do chamado, como responder em excelência o chamado que Deus tem nos dado. E é sobre isso que fala esse congresso, é sobre isso que fala esse tempo da nossa casa, na casa do Rei. É sobre servir com maturidade, servir com excelência, servir com princípios que são capazes de, mesmo no start, no início, aonde você ainda, assim como Davi, ainda está por trás das malhadas. É o seu ministério que não nasce exatamente nos lugares altos, mas que, embora você ainda esteja por detrás de monturos, como Davi, o profeta manda chamar. Porque o Senhor já tinha olhos para o coração de Davi. É sobre a excelência da postura, é sobre a excelência que só quem enxerga é Deus. E as atitudes que nós podemos ter como servos do Senhor são sinalizadores de um coração que serve com excelência. São indicadores de uma trajetória de excelência, da qual eu e você podemos olhar, tirar lições em profundidade para aplicar na nossa história. Um chamado vivido com excelência não é um chamado vivido com grandezas, embora possa acontecer. Um chamado vivido com excelência não é um chamado vivido com pompas, embora possa acontecer. Aleluia, Jesus. Um chamado de excelência é aquele que cumpre os requisitos do caráter de Cristo. Um chamado de excelência é aquele que alegra o coração de Deus, embora possa não alegrar o coração de muitos homens. Um chamado de excelência é aquele que olha, sabe ser liderado, sabe liderar, sabe cuidar. Aquele que faz com excelência não só estar nos lugares altos, mas também estar nos lugares baixos. Você vai ler comigo esta passagem e nós vamos falar de um homem que serviu com bastante excelência. Diz assim a palavra: o jovem Samuel servia ao... Vamos lá, gente, me ajudem a pregar. O jovem Samuel servia ao Senhor perante... Vamos lá, me ajudem. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Primeira lição que eu aprendo. Capítulo 3, verso 1. Ficou 19. É verso 1. Capítulo 3, verso 1. A primeira coisa que eu aprendo, nós vamos ler o texto todo, mas vamos aqui um pouquinho por partes para que a gente possa, e você vai ficar muito atento, os caçadores do tesouro. Eu sou Felipe, aqui nós temos os caçadores do tesouro, que são aqueles que estão atentos ali na palavra, e cada tesouro pode levar a algo muito maior.
é apenas um X marcado que pode te fazer levar a encontrar riquezas na palavra. Então aqui nós temos os caçadores. Caçadores, prestem bem atenção. Aleluia, Jesus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A primeira coisa que eu aprendo é que para servir ao Senhor, por muitas vezes, se não em todas elas, eu estou perante a outra pessoa, a um líder. Para servir ao Senhor, o Senhor muitas vezes nos chama para estar debaixo de autoridade de um líder. Um serviço de excelência começa por viver este princípio, viver este processo. Queridos, não se importem, vamos continuar, não tem problema, é necessário. Queridos, olha, servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Era o que Samuel fazia. Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção aqui, esquece a vassoura. Servir ao Senhor era o que Samuel fazia, não era o que Samuel fazia? Perante quem? Você está aqui, você tem um líder, ou às vezes mais de um líder. Há o nosso pastor, presidente, que no caso sou eu. Há um outro líder aqui na igreja, pastor Miquéias, que está sempre envolvido em várias frentes. Servir ao Senhor, queridos, perante um líder. Servir ao Senhor perante um líder. É o que a palavra está dizendo. Nós vamos aprofundar nesse contexto. Você vai entender por que ter esse princípio é importante e isso reflete excelência. A próxima coisa que diz assim: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Ou como está aqui, e sucedeu que naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, não, ainda é o anterior, ainda é o verso primeiro, por favor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. A minha tradução está muito rara. É o que significa rara. Significava que não é como hoje, que você pode ajoelhar o seu joelho no chão e quando você tem um pouquinho de intimidade, você já começa a sentir a presença de Deus e o Espírito Santo começa a falar e você vem na igreja e Deus usa desde a portaria, quando você chega, alguém que te dá uma paz do Senhor e traz uma palavra de vitória e de repente o seu semblante está cabisbaixo, mas alguém vem e te dá um abraço, basta um sorriso, basta um abraço e o Senhor já está falando, porque o Senhor fala a todo tempo conosco. Você vive num tempo aonde Deus ama falar com você. Mas naquele tempo, ouvir a palavra de Deus era raro. Jesus diz: é bom que eu vá para o Pai, mas enviarei. É bom que eu vá para que Ele venha. Quem? O Espírito Santo. Enviarei o quê? O Espírito Santo. Consolador, que ora por nós, que intercede por nós. Naquela época não era assim. A palavra diz que a voz de Deus aqui era rara. Você já pensou quantos de nós, por vezes, passamos um dia ou outro, uma semana ou outra, sem ouvir a palavra de Deus e começamos a desanimar? E se o pastor não falou comigo, o meu coração desanima. E se Deus não usou o irmão ou a irmã fulano de tal, o meu coração desanima. E se por acaso eu passei um mês ou dois sem sentir algo no meu corpo, um arrepio, uma emoção, meu coração se endurece. E se alguém falou para mim algo que eu não gosto, se alguém me confrontou, se eu me encontro em circunstâncias desconfortáveis na minha vida do dia a dia, o meu coração se endurece, se entristece, se perde da presença do Senhor. E a primeira reação que acontece com a maioria das pessoas, que eu vejo acontecer é: se para servir ao Senhor eu preciso estar
diante de Eli, a primeira coisa que faz é sair debaixo da autoridade do seu líder. E aí, como que é você servir ao Senhor? Meu Deus. Servir com excelência é respeitar a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Não é respeitar homens, queridos, é um princípio bíblico. A autoridade que Deus dá sobre os seus líderes. Pastor Eduardo, o senhor é o presidente dessa igreja, o senhor tem alguém sobre você? Tem? Eu tenho. Eu tenho um grupo de pastores que intercedem pela minha vida, que me discipulam, que sempre que eu sinto a necessidade, eu vou e eu falo o que eu faço, como eu faço. Eu peço direção. Vocês querem ver um exemplo? Todos nós aqui sabemos que até pouco tempo andávamos sobre a bandeira Ebenezer. E o pastor tem nos emancipado nesses tempos, inclusive mais à noite teremos o evento onde ele vai declarar publicamente essa emancipação. O que você acha? Que nós saímos de qualquer forma, nós fomos enviados. Saímos debaixo de uma bênção, saímos debaixo de uma direção, Aleluia, saímos debaixo de um entendimento, não de uma dissensão. Pastor, sabe qual é o meu orgulho, pastor Ronald, nosso presidente lá no Brasil, beleza? Sabe qual é a minha alegria? É que o Senhor colocou lá. Nós somos casa do rei, mas o nosso DNA é Ebenezer. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? O pastor se alegrar lá do Brasil, se alegrar porque nós crescemos, se alegrar porque Deus deu uma visão e nos enviar sobre bênção, é estarmos debaixo, servimos ao Senhor, estando debaixo de uma autoridade. Ano passado estivemos em Cascais. Em Cascais, lá tiveram pastores lá na Inglaterra, pastores lá no Brasil, pastores dos Estados Unidos. Trouxeram uma palavra profética aqui para o norte. Eu era o único pastor do norte que estava lá. Entendemos? Eu e o Janderson estávamos lá. E quando nós chegamos lá, recebemos uma ministração do avivamento do Senhor. E sabe o que aconteceu? Aqueles pastores falaram assim: se você quiser, estamos com você. Nós podemos te apoiar. E de tempos em tempos eu entro em contato com eles. Pastores, como eu faço isso? Pastores podem me abençoar nisso. Podem orar comigo a respeito disso. Aleluia. Todos nós, queridos, precisamos estar debaixo da direção. Porque não somos autossuficientes. Somos dependentes, em primeiro lugar, do Senhor. Mas Ele deu a muitos homens sabedoria, entendimento e experiência para adestrar as nossas mãos, adestrar os nossos entendimentos, a começar de mim. E a palavra diz assim, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel, entre 13 e 15 anos, servia ao sacerdote que cuidava da Arca da Aliança, que cuidava das coisas de Deus. E as visões não eram frequentes. O que a Bíblia está falando? Naquele tempo havia um ocultar daquilo que Deus estava falando. Porque hoje em dia, quando Deus quer fazer algo, uma das coisas que acontece é Ele começar a dar entendimento, visão. E não é só visão espiritual, querido, é entendimento, visão na mente, capacidade de discernir aquilo que Deus quer fazer. Aleluia, Jesus. E nós ficamos assim: não, eu estou esperando Deus falar para que eu avance. Mas imagina você avançar em um tempo onde as visões onde havia algo que tampava ali o entendimento. E Deus não necessariamente abria o entendimento dos homens através de visões a todo momento. Hoje, querido, você só não ajoelha do lado da sua cama, não coloca o seu joelho no chão e ora e tem visões porque você não tem relacionamento com Deus.
Porque se você tiver um relacionamento com Deus, eu tenho certeza que se você se ajoelhar recorrentes vezes e intimidade com Deus, você vai começar a ter experiências com Deus. Nós estamos falando de excelência. Eu nunca pesquei na minha vida. Se eu for para o rio, pastor, pegar uma vara de pescar, lançar um anzol, pescar um peixe, eu sou um pescador? Sim. Eu posso ter pescado um peixe, mas pescador é aquele que conhece o anzol, a isca, a vara, a linha, sabe como amarrar, conhece o horário do peixe, sabe que tipo de isca que ele usa. Esse é o pescador. Se eu pegar semente e sair jogando na terra, eu sou semeador? Não. O semeador é quem? Conhece a terra, sabe arar, sabe a hora de semear, sabe a hora de regar, sabe a hora correta de fazer o processo. Esse é um verdadeiro semeador. Não é somente alguém que lança semente. Para fazer isso precisa de prática. Assim é aquele que tem intimidade com Deus. Mas nós vamos seguir. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava ficando cego. Um homem já de idade, ficando cego. Tudo isso, queridos, é algo que aponta aos caçadores de tesouro. É algo que aponta para o mundo espiritual, para uma atitude espiritual. O sacerdote já estava ficando cego. As visões já estavam se encerrando e a palavra de Deus já era rara. Palavra de Deus rara, visões raras, o sacerdote cego. E um jovem que foi criado basicamente por aquele sacerdote. 14, 13, 15 anos é o que a palavra indica e a história indica. Vivendo debaixo da autoridade daquele sacerdote. E aquele sacerdote, e você pode contemplar na sua imaginação junto comigo, aquele sacerdote indo dormir, deitar-se, seus olhos já cegos ao escurecer do dia. E diz assim: e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor. Aonde ele estava deitado, pastor? No templo. Aonde era o templo? Aonde ficava a arca? Aonde ficava a arca era o templo. E lá ele, já cego, já perdendo a visão, ia dormir. De um lado, porque ele era o sacerdote, ficava separado. Do outro lado, onde os moços ficavam, estava lá Samuel. Comece a imaginar. Num extremo Samuel, no outro extremo Eli, no meio daquela estrutura, a arca. E a arca é o trono e a presença. A presença estava lá entre os dois. A presença estava lá. E um jovenzinho, e alguém em fim de carreira, e alguém tentando servir ao Senhor, debaixo da autoridade daquele sacerdote. E a palavra diz assim: e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em quem estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Eu quero dizer uma coisa para você. A lei dizia que a lâmpada não poderia se apagar. A lâmpada iria se apagar. Era um pecado. Era uma quebra da lei. A lâmpada não poderia se apagar. Sabe o que era a lâmpada? Era a menorá. Sabe o que é a menorá? É aquele castiçal com 7 lugares para colocar o azeite e acender. Só uma poderia ficar apagada enquanto as outras estavam acesas. Era aquela que estava sendo limpa.
Então, os sacerdotes limpavam uma enquanto as outras estavam acesas. Depois que ele limpava, renovava o azeite e colocava o fogo para limpar a próxima. Mas aqui a palavra de Deus estava dizendo assim: eles foram se deitar enquanto a lâmpada estava sendo apagada. A presença, a chama estava sendo apagada. E Eli não estava servindo com excelência. Eu vou botar um pouquinho de calma. Por favor, me ajudem a pregar hoje. A palavra de Deus diz assim: o Senhor chamou o menino. A quem o Senhor chamou? O menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Veja bem, Samuel estava num local, Eli estava em outro. Samuel achou que era Eli que o chamava, porque a voz estava dentro do quarto de Samuel. Se estivesse, ele saberia. A voz estava onde, gente? Fora do quarto. Então, ele ouve: Samuel, Samuel. A primeira coisa que ele pensa é: ele está me chamando. A presença não estava dentro do quarto de Samuel. Aquele menino ainda não tinha o tempo da intimidade. Ele não conhecia o Senhor com intimidade. Ele não conhecia a voz do Senhor, mas ele conhecia quem era a sua autoridade sobre a vida dele. E a primeira coisa que ele faz ainda deitado é, está aqui na palavra: eis-me aqui. Correu. O que ele fez? Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Qual é a primeira coisa que acontece quando eu sirvo a Deus com excelência? Quando Deus começa a olhar o meu coração e decide me chamar, e decide chamar você para o serviço do templo. Enquanto alguns estão deixando a chama do Espírito se apagar, Deus está olhando meninos em lugares impróprios, ou em lugares inimagináveis, que não eram necessariamente na ordem. Ele não era filho de Eli, os filhos de Eli estavam em pecado. Ele não era a sequência. Mas sabe o que acontece? O improvável, aquele que era obediente, ouviu a voz sendo chamado, ainda não conhecia, e a primeira coisa que ele vai fazer é: eu vou ao meu líder. Aleluia. Eu me levanto da onde eu estiver, eu corro para o meu líder, para entender o que ele quer. Para entender o que ele quer. Aí a palavra diz assim: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Imagina a cabeça daquele menino, 13, 14 anos. Ouve uma voz chamando, audível, de longe. Certamente quem dorme ali do outro lado do templo é Eli. Corro até ele, eu não ando até ele, eu corro, eu ouço uma voz. Aquela é a voz do Senhor, mas eu não reconheço. Eu corro ao meu líder, eu sirvo em excelência. Eu vou, assim que eu ouço a voz me chamando, eu vou, não sei quem é, eu vou ao meu líder. Aí aquele líder diz assim: volta a deitar. Não te chamei não. A confusão na cabeça de Samuel. Sabe o que acontece? Talvez Deus está te chamando e você não tenha intimidade suficiente para saber qual é a voz dele. Aí você corre para o teu pastor, corre para o teu líder e diz assim: olha, o Senhor me chamou, o que o Senhor acha disso? Eu falo assim: volta e deita. Espera, volta e deita. Glória a Deus, aleluia. Volta e deita. Aí tem gente que não consegue e fica andando pelos cantos dizendo assim: ué, como assim? Mas eu ouvi, mas ele me chamou, mas ele disse assim.
Sabe o que Samuel fez? Ele volta e deita. Ele é obediente. Não importa se eu ouvi uma voz, não importa se eu achei que era ele, eu vim correndo atendê-lo. Não importa a urgência do meu coração em atendê-lo. Será que quando você vem com todo o ânimo correndo para atender o seu pastor, e seu pastor falar assim, volta e deita, será que como fica o seu coração? Servir em excelência não é questionar o profeta, é simplesmente aceitar que há horas que o teu líder diz, você começou a ser chamado, mas só começou a ser chamado. Precisa aprender os protocolos e o tempo da visitação. Olha o que a palavra diz. O Senhor, aliás, um pouco mais adiante, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este fez o quê? Levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Pela segunda vez. O Senhor chama aquele menino pela segunda vez. E sabe o que acontece? A atitude muda aqui. Ele não sai mais correndo. Ele não vai mais correndo. Porque ele entendeu que tem algo diferente acontecendo. O meu líder está fazendo algo que eu não estou entendendo. Ele vai andando até o líder novamente. A ansiedade do coração já diminuiu. Porque algo ele entende, está acontecendo algo que eu não compreendo. Mas eu continuo sendo obediente, servindo com excelência. Ele vai até o líder, ele vai até ele. E sabe o que acontece quando ele chega até ele? Olha o que a palavra diz. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele agora não só não consegue discernir a voz de Deus na segunda vez, como ele tem convicção de que foi o líder que o chamou. Eu tenho convicção. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes a voz do Senhor se confunde com a voz do seu líder. Às vezes a voz do seu líder se confunde com a voz do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Quando o teu líder te dá uma palavra, oh Jesus, quando o teu líder te dá uma palavra, pode ter certeza que tem algo de Deus ali para você. Porque às vezes quando o Senhor fala com você, parece que é o teu líder que está falando, pastor. Pastor, eu já tive pastores sobre mim, que eu entendi uma palavra de Deus, ele chegava e me dava uma palavra, e às vezes eu não sabia, foi meu pastor que me falou aquilo ou foi Deus que eu entendi? Sabe o que é isso? Deus vai usando o seu líder. E aqueles que conhecem a voz do Senhor começam a identificar aquilo que o pastor está falando contigo. Eu tenho certeza que há muitos aqui que Deus está se comunicando em sonhos, em palavras, e quando chega aqui, na hora da pregação, na hora da palavra, fala assim, foi exatamente isso que Deus me falou. Foi exatamente assim que Deus me falou. Aleluia. Excelência. Nós vamos chegar lá. Tornou o Senhor chamar Samuel. Este levantou e foi a ele e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho. Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Aí a palavra diz assim, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Vamos lá. Estava no templo, servia no templo, dormia nas dependências do templo, próximo da presença de Deus na arca. O seu líder era o sumo sacerdote, era sacerdote no templo, era um homem experiente no final de carreira, e Samuel não conhecia ao Senhor.
Mas ele já tinha entendido o que estava acontecendo. E ele diz: não te chamei meu filho. Não te chamei meu filho. Olha a perspectiva do líder, pastor. Você recebe uma palavra do Senhor. Deus está te convocando para o teu chamado, para o teu ministério. A primeira coisa que você faz é ir ao teu líder. O teu líder vai, volta e senta mais um pouco lá. Aí você continua sendo chamado pelo Senhor. Aí quando você chega, o teu líder vira e fala: não te chamei. Volta lá e senta, meu filho. Eu estou demonstrando mais intimidade com você. Eu estou demonstrando que eu não estou brincando com você. Eu estou sendo amoroso. Volta, filho. Senta. Eu não estou brincando com você. Volta, filho. Senta lá mais um pouco. Eu não estou brincando com você. Sabe o que mais? Se Samuel conhecesse a voz do Senhor, ele já teria dito: eis que teu servo ouve. Mas sabe o que ele precisava, pastor? Ele precisava que o líder dele dissesse como fazer. Ele precisava que o líder dele instruísse como se achegar ao Senhor, para que o Senhor continuasse a falar. Porque o Senhor poderia ter falado assim: Samuel, sou eu Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu teu Deus. Mas ele não falou. Deus usou a voz que saía da onde? Da direção da onde estava Eli, para direcionar Samuel até Eli. Samuel não estava indo porque não estava ouvindo bem. Samuel estava indo até Eli porque ele tinha certeza que através do seu líder algo ia fazer. Quem estava direcionando Samuel até Eli? Era Deus. Era Deus. Samuel, vai até Eli. Era Deus. Samuel, volta a Eli, até que Eli entenda que eu quero falar com você. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia! Você quer servir com excelência? Glória a Jesus! Não adianta você ouvir Deus ao longe. Você tem que entender que no teu chamado, no processo do teu chamado, Deus te aponta para a sua liderança. Quer servir com excelência? Olha para onde Deus está direcionando a voz dele, da onde Ele está chamando você. Porque às vezes você não consegue discernir o teu chamado. Quem vai discernir o teu chamado? É o teu líder. Olha o que a palavra diz. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Sabe o que acontece? Tem pessoas que o pastor fala assim: tem algo de Deus para você. Aí essa pessoa vira e fala assim: não tem. Aí Deus fala assim, Deus usa o líder para falar: tem algo de Deus para você? E a pessoa fala assim: não tem. Não tem. Às vezes é no coração, às vezes sai pela boca. A negação do chamado, achando que ainda no tempo do qual você não conhece em profundidade o Senhor, você consegue discernir o teu chamado. Você consegue discernir em excelência. Aí sabe o que acontece? O grau de irritabilidade vai subindo e as atitudes vão florescendo. O que eu aprendo na excelência de Samuel? 3 vezes ele está deitado, ouve a voz, se levanta, vem até Eli, e ele poderia chegar na última vez aqui dizendo assim: você está brincando comigo, não é, Eli? Você está fazendo eu me levantar, não é, Eli? Isso não é excelência. Eli não estava brincando com Samuel. Era Deus que estava direcionando Samuel até Eli.
Deus direcionava Samuel até Eli. Você está entendendo que Deus não está preocupado se você vai levantar 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você precisar, para que você entenda a direção que Ele está te dando? Eu quero te perguntar, dependia de Samuel entender ou de Eli? A quem Deus queria usar? Deus poderia falar diretamente, não poderia? Mas a quem Deus queria usar? Eu quero dizer outra coisa para você. Deus poderia ter dado discernimento a Eli desde a primeira vez que chamou Samuel? Poderia. Porque Deus não permitiu? Para que Samuel vivesse o processo e a experiência. Você precisa viver o processo e a experiência. Deus te chama, talvez você não esteja discernindo, mas Ele te chama numa direção, você entende a direção da voz dEle. Você vai ao encontro dessa voz, chega lá, não é nada daquilo que você pensou. Volta você para trás. Deus te chama novamente, na mesma direção, você se levanta, vai até aquela direção, chega lá, não, meu filho, volta para trás. E você se frustra. E você se incomoda, e você recua. E sabe o que mais? Imagina se esse menino começasse a falar mal do profeta. Já pensou se ele olha para o sacerdote e fala assim: esse velho está ficando já esclerosado além de cego. Ele não está bem, está me chamando, quando eu chego lá. Já pensou se Samuel resmunga? Mas era quem que estava chamando ele? Era o Senhor. E sabe o que mais? Eu creio muito que a voz que ele ouvia era a mesma voz do profeta. Era a mesma voz de Samuel, de Eli. Para ele ter convicção de que era Eli que estava chamando ele, o timbre da voz, o som da voz. Quem sabe a Deus não estava até usando o próprio Eli. E eu já estou fazendo conjectura aqui. Sem tomasse Eli para dizer: chama Samuel. Entenda bem, há momentos que Deus nos chama e nos faz viver processos de ir e vir para testar a nossa excelência em servir, a nossa obediência. Vai e volta, vai, volta, porque no processo você está reconhecendo a minha voz. Vai e volta. Sabe o que mais? O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Mais uma vez, volta. Volta. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Olha a obediência, olha a excelência. Veja bem, aquele homem poderia falar com aquele menino assim: Deus está falando com você. O Todo-Poderoso está falando com você. Vai lá na direção da arca. Você não pode entrar no Santo dos Santos. Talvez ele nem pudesse entrar no santo lugar. Mas vai lá na direção da arca agora. Deita lá e começa a clamar: ei, Senhor, eu estou aqui. Eis que eu te digo, Senhor, vem falar comigo. Não poderia? Poderia ter dado todo um cenário. Poderia ter dado toda uma direção específica. Ministra, se ajoelha, ora. Vai lá, Samuel, se ajoelha lá no teu quarto lá agora e ora. Deus está querendo falar com você, mas não. Deita de volta. Vai lá, deita de volta, Samuel. Se por acaso alguém, olha como é que ele fala, se por acaso alguém te chamar de novo, ele não anuncia
que é Deus, Ele não dá declarações do processo. Sabe o que acontece? Às vezes o teu pastor está falando assim: ei, vai lá, vai orar. Você já orou? Vai se ajoelhar. Volta, começa de novo. Deus quer falar com você. O pastor às vezes sabe o que Deus está falando, mas Deus fala assim: fica quieto, porque é meu processo com Ele. Você só vai dizer qual é a chave, você só vai ensinar o caminho, mas o processo é meu. Quem se revela sou eu. Você sabia que Deus gosta de se apresentar? Você sabia disso? Moisés, quem eu sou? Eu sou o grande eu sou. Moisés, Abraão, quem eu sou? Deus se revela: eu sou o Deus dos teus pais. É assim que Deus fala: eu sou o Deus dos teus pais. Queridos, quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele se revela a você com uma identidade. E a identidade pela qual Ele se revela a você tem a ver com o teu propósito. Eu já falei aqui dezenas de vezes sobre o chamado de Pedro. Eu já falei aqui dezenas de vezes quando Jesus pergunta assim: Pedro, quem dizem que eu sou? E ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus olha para ele e fala assim: ah, quem te mostrou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. E é por isso, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro entendeu quem era Jesus, Jesus revela quem é Pedro. A identidade de Pedro só é revelada quando a identidade de Cristo é reconhecida por Pedro. Você quer saber qual é a sua identidade em Jesus? Reconhece Jesus. Glória a Deus. Reconhece a identidade dele. Aleluia. Permite que o Espírito revele quem é Deus para você. Deus tem o próprio cartão de visita. Não depende de ninguém para te apresentar. É você que não vai ao encontro e senta do lado dele e diz: se revela, Senhor, a mim, porque o teu servo ouve. Aí sabe, o profeta chega diante dele e fala assim: volta, dorme. Se alguém te chamar, você responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aquele moço volta. E ele é obediente. Ele está como, pastor? Ele está ajoelhado? Ele está prostrado diante da arca? A arca está ali. Ele está prostrado diante dos utensílios no local do sacrifício? Não está. Sabe onde ele está? Obedecendo ao líder, deitado. Deitado. Tem muita gente que acha, pastor, que se estiver tomando banho e Jesus voltar, não vai para o céu porque está sem roupa. Tem muita gente que está achando que existe um padrão, uma norma. Querido, é coração. Deus sonda coração. Tem hora que Deus fala assim: ó, vem para o secreto comigo. Você está no meio do teu trabalho, não tem como você ir para lugar nenhum para você clamar a Ele. Mas vem para o secreto comigo. Aí sabe o que acontece? Lá dentro de você, ó: Senhor, eu estou aqui, ó, diante da Tua presença. Eu estou de pé diante dos homens, mas prostrado na Tua presença. Você está entendendo o que é excelência? A excelência não depende da limitação do teu corpo, da inclinação da tua cabeça, da encurvatura dos teus joelhos. A excelência depende da tua humildade diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E da obediência que você tem com relação aos seus líderes. Você quer ter um encontro especial com o Senhor? Quer reconhecer? Pegue as chaves. Nós estamos aqui há cultos e cultos e cultos dando chaves. Chaves que abrem entendimento. Entendimento que leva você a uma posição que leva você a Cristo. E Cristo te leva a um novo tempo de vida. Se você entender aquilo que o seu líder está falando e obedecer à voz daquele que clama o seu nome, porque Deus estava falando o quê? Ei moço, ei menino, não, Samuel. Deus estava indo na tua intimidade e você não conhecia a voz dele. Era o que acontecia com Samuel. Deus está chamando pelo nome, mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. Deus estava chamando pela intimidade, exclamando, porque se você olhar no texto está lá: Samuel, Samuel. É como se falasse assim: Janderson, Janderson, Cláudia.
como se Deus tivesse falado assim, te chamando pelo nome. Aí você fala assim: quem está me chamando? É o pastor? Acho que é o pastor. Acho que ele se enganou. Ih, pastor, não é nada disso não. Acho que ele enganou. Brevemente, o Senhor já tem me falado sobre pessoas e nomes aqui. Brevemente, teu pastor vai te entregar uma chave de entendimento. Ouça a voz do Senhor. Obedece. Excelência no serviço na casa do Senhor. Talvez não seja diante da arca, no tempo da grandiosidade da presença. Talvez seja lá no teu quarto, enquanto teu pastor diz para você: vai para o teu quarto, para o teu culto, e vai buscar o Senhor, que Ele vai se revelar a você. Aí sabe o que acontece? Olha só. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Olha a diferença, pastor. É a quarta vez. É a quarta vez. Samuel, Samuel. E este responde: fala, porque teu servo ouve. Ele falou: fala porque eu te ouço. Ele falou: pode falar porque o teu servo ouve. Ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou aqui só esperando o Senhor falar. Quem é o Senhor? O que ele fez? Fez exatamente o que foi dito para ser feito. Excelência. Excelência, nem uma vírgula a mais, nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Obediência. Excelência. Excelência. Aí sabe o que Deus faz? Ele é obediente. Deus experimentou. Aprende a ouvir minha voz. Segue a minha voz na direção, porque eu vou te instruir. Olha Samuel obedecendo. Estou chamando. É dentro do meu quarto? Não. É fora. É aonde? É na direção do meu líder. É Deus falando: vai até o teu líder. Por primeira vez. Ele vai. Ele manifesta ao líder que algo está acontecendo. O líder está pensando. Ele pode ter se confundido. Ele pode ter se confundido. Volta e deita. Ele vem pela segunda vez. O líder já começa a entender: tem algo diferente. Filho, não fui eu. Volta. Ele vem pela terceira vez. Aquele homem entende. Já dá instruções. Já dá uma direção. Aquele menino volta. E obedece todas as vezes. É Deus dando direção, dando persistência, dando estabilidade emocional, psicológica, direcionamento e dando chave de entendimento que abre a segunda fase da revelação de quem é Deus. Samuel só teve a segunda fase de revelação de quem é Deus porque obedeceu. Obedeceu. Imagina o coração daquele menino, 13 anos de idade. Ele já entendeu que era algo sobrenatural. Imagina o coração batendo dentro do peito daquele menino. E ele ouve a voz chamando: Samuel, Samuel. Aí sabe o que acontece? Disse o Senhor a Samuel. Gente, presta atenção. Deus só anuncia as coisas que Ele vai fazer na sua vida depois que você conhece quem é. Glória a Deus. Deus está falando com você 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Enquanto você não entender a voz dele, Ele não anuncia o que Ele tem a fazer. Aí sabe o que acontece? Tem gente presa por falta de excelência, presa só no chamado. Só no chamado. Eu recebi um chamado, mas estou preso ali. Não acontece, não desenrola, não avança, não avança. Se ele não obedecesse, se ele se revoltasse com Eli, tantos sis
Sabe qual foi o princípio principal que manteve ele até a revelação de que Deus queria fazer com ele? Obediência, excelência na atitude, no caráter. Aí sabe o que Deus disse? Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Sabe o que é tinir? Já ouviu aquele zumbido que vem dentro do ouvido? Chega, dói. Samuel, você nunca ouviu minha voz. Mas agora que você respondeu, fala que teu servo ouve, vou te falar uma coisa. Vou eu fazer uma coisa aqui no meio da igreja, no meio do povo. Vou falar algo que vai doer os ouvidos de todos. Menino de 13 anos. É a mesma coisa de falar assim: Jonathan, tem 14, né, Jonathan? 15 agora. Rapaz, tá ficando bem, pastor. Olha o tamanho desse menino aí, 15 anos. Eu não posso falar não, minha mãe tem 22. Aí Deus falando assim: Jonathan lá no secreto, lá no quarto dele, lá deitado lá, ouvindo Fernandinho. Aí ele ouve da porta do quarto lá do pai dele: Jonathan. E a voz parece a do Miquel. Aí ele levanta e fala assim: pai, me chamou? Não, chamei não. Volta lá para deitar. Vai dormir, já mandei você dormir. Aí deu 5 minutos, ele ouve de novo: Jonathan. Aí ele levanta de novo: pai, tá me chamando? Não, filho, chamei não. Pode voltar. Vai deitar de novo. Ele vai deitar. Aí põe o Fernandinho de novo lá. Aí ele ouve de novo, Miquel: Jonathan. Aí, o que ele vai fazer? Ele poderia falar assim: pô, meu pai hoje, brincadeira, né? Não consigo nem ouvir o Fernandinho aqui. Brincadeira, né? Pai, tá precisando de alguma coisa? O que tu ouve? Não, não chamei não. Mas se alguém te chamar de novo, você fala assim: fala que teu servo ouve. Só que o Jonathan é um menino, um rapazito, um jovenzinho que está crescendo em Deus, que opera aqui nos equipamentos da igreja. Aí Deus lá no quarto dele chama de novo: Jonathan. E ele fala assim: fala que o teu servo ouve. Aí Deus fala assim: Jonathan, eu vou falar uma coisa na igreja que vai doer os ouvidos de toda a igreja. Vai doer os ouvidos de toda a igreja, Jonathan. Aí olha só o que Deus falou para Samuel. E você vai fazendo esse paralelo: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei a cumprir e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Veja, pastor, olha que coisa tremenda. Deus levantou um pequeno para falar com os sacerdotes. Era um tempo sem visão, era um tempo sem palavra, era um tempo cuja escuridade da vista do profeta tinha chegado. Aí Deus diz assim: Jonathan, vou levantar você dentro daquela igreja para falar algo que vai contra o teu líder. Você sabe o que é excelência? Eu sou líder dessa igreja. Você sabe o que é excelência? Excelência é saber que mesmo em uma posição de liderança, cujo eu estou hoje, Deus pode levantar o Jonas para falar comigo e para trazer cura na minha casa e arrependimento ao meu coração. E eu, como líder dessa igreja, só vivo excelência se eu disser para Jonas: vai lá e diz, fala que teu servo ouve.
está pronto para que Deus use ele, não a mim. Porque quando Eli, que era o sacerdote, entendeu que Deus estava falando com Samuel, Eli entendeu: o meu tempo acabou, o meu tempo é chegado. Deus está levantando Samuel. Sabe, o bom líder não é aquele que se esconde. Sabe, o bom líder que serve com excelência não é aquele que vai tolir e impedir o crescimento de Samuel. O bom líder é aquele que ensina Samuel a se levantar diante de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que o principal exemplo de excelência nessa casa deve ser eu. O principal exemplo de excelência deste lugar somos nós, os líderes. Eu, pastor Miquelis, pastora Rosa, que será consagrada hoje, pastor Gilberto, que será consagrado hoje, diaconisa Cláudia, que será consagrada hoje, diácono Janderson, que será consagrado hoje. Nós que temos que demonstrar a esta casa a excelência do ministério de Deus nas nossas vidas, porque Deus tem chamado Samuéis, Deus tem chamado pequenos Samuéis aqui, Jonathan, Pedro, Léo, João, Jamil. Deus está chamando eles e você nem está percebendo. Deus está chamando aqui os pequeninos e você nem notou, Juliane. Deus está levantando os pequeninos e você nem percebeu que eles estão respondendo assim: fala, Senhor, que os teus servos aqui ouvem. E sabe o que mais? Talvez eu e você possamos ver a volta de Jesus, mas se eu e você não vemos a volta de Jesus, certamente eles virão. Sabe qual é a excelência do nosso ministério? É preparar os pequeninos. Aleluia. Você achou que eu estava falando da excelência de Samuel a todo tempo? Eu estava falando do fim do ministério de Eli. É um homem que entende que a excelência em servir é chamar o pequeno Samuel de filho, quando os seus próprios filhos talvez falharam. É instruir Samuel de como ouvir o Senhor, quando ele mesmo não entendeu o chamado do pequenino. É saber ouvir e entender. No capítulo 15, no verso 15 ali, a partir do 15, Samuel teme aquilo que tem para falar a Eli. A excelência, queridos, começa de mim. O meu ministério, 2 anos, o nosso ministério aqui, 2 anos, 2 pequeninos anos, nós só estamos começando, mas sabe o que mais? Queremos servir com excelência. Deus nos chamou para servirmos com excelência. Eu quero te convidar aqui, pastor Miquelis, para estar aqui ao meu lado. Você quer saber o que é excelência do seu pastor? Na organização desse evento. Na organização desse evento. No calor das emoções. Eu trouxe uma pequena palavra que gerou um desconforto no coração do nosso pastor Miquelis. Alguém que é precioso para mim. Você quer saber o que é excelência? Eu poder olhar para ele e falar assim: pastor, eu te amo. Perdoa-me, pastor, porque eu lancei uma palavra que talvez tenha te doído. E eu falei para você que faria diante dos homens. Eu sei que não, pastor, mas excelência é isso. É ser maduro o suficiente, ter uma habilidade e caráter para não ter restrições, a ser um homem valoroso, a ter o caráter de
Jesus em mim. É uma honra e uma alegria servir ao seu lado, porque eu sei o que Deus tem na sua vida e no seu ministério. Eu sei o que Deus tem feito através da sua vida nessa igreja, assim como um dia eu profetizei nesse lugar. Fiquem atentos, porque o que Deus vai fazer através da vida desse homem no nosso ministério é tremendo. Eu estou quebrando algo que Satanás tentou fazer, e você sabe bem disso. Há toda sorte de investimento do inimigo para destruir a nossa unidade. Queridos, Deus já mostrou espiritualmente antes que acontecesse. Deus já tinha me mostrado. Eu conversei com ele. É verdade, não é, Deus? Eu sou então aqui para você, o seu líder, o seu pastor. Estou demonstrando o princípio que eu quero que essa igreja caminhe. Entenderam? Não há orgulhoso aqui entre nós que não saiba pedir perdão. Não há arrogantes entre nós que não saiba ouvir a voz do Senhor. É apenas algo pequenino, mas me serviu como um instrumento de vida e não de maldição. Pastor. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido, não com as minhas palavras, mas com o meu exemplo. Que é servir com excelência. Você pode se levantar para a gente orar e finalizar esse culto. Senhor Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, tu és maravilhoso, porque a tua palavra está em nós. Ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, entra em nós e com profundidade do teu Espírito toca onde só tu sabes e conheces. Homens são falhos, mulheres são falhas, mas a tua presença é soberana. E aqueles que vivem sob a tua presença, aqueles que dão lugar à tua presença, e eu convoco, Senhor, na presença do Altíssimo, ó Deus, que cada coração aqui se abra para a tua presença hoje, e que o teu Espírito possa vir, Senhor, como no quarto de Samuel, dizer, chamando-nos pelo nome, ó Deus, para sermos excelentes na tua presença, sermos excelentes na tua casa. Oh Altíssimo, tu és santo, 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 e a tua presença, Senhor, está habitando este lugar. E nós queremos te invocar neste lugar, Senhor, com o nosso louvor e a nossa adoração em sinceridade. Eu quero dizer, Senhor, que este lugar, este altar, é um lugar que quebra maldições. Este altar é um lugar que quebra julgos. Este altar é um lugar que quebra conceitos, que quebra preconceitos, que quebra, Senhor, investidas do inimigo. Não há nada que chegue nesse altar que não será transformado na tua presença, Altíssimo. Portanto, nós te pedimos, permanece conosco. Porque hoje é dia de vitória. Hoje é um dia, Senhor, que consagraremos, Senhor, ministros no teu altar. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, pelo preletor que trouxe uma palavra brilhante, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo irmão Felipe, pelo pastor Felipe, Senhor, que trouxe essa palavra maravilhosa, Senhor, que tocou os nossos corações, que nos chamou ao entendimento. Continua usando o teu servo, a família dele, continua usando no ministério. Pastor Felipe, por favor, vem cá, pastor.
Aleluia. Remanda e açúcar. Carabaçonha. Oh, remanda açúcar. Carabaçonha. Glória, glória, glória. Ele canta e aleluia. Aleluia. Ele canta na baixo, ele anda na baixo, ele manda e alabaço. Continue esse espírito de oração, igreja. Não se disperse. Eu gostaria de ouvir a voz da igreja clamando ao Senhor. Ele manda isso, ele canta na baixo. Ele manda e alabaço, ele manda e alabaço, ele canta na baixo. Ele manda Aleluia. Continua na obediência. Aramai na tolerância. Continua na obediência. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh, Senhor amado. Oh, remanda sole cantava sole cantava. Alemanai arabasole cantava. Oh, presença santa, presença santa. Aleluia. Nós já vamos finalizar nesse momento. Mas eu quero agradecer a todos, ainda vou fazer isso mais vezes. Eu quero agradecer a todos que se dedicaram a esse cafezinho da manhã, esse pequeno almoço que nós fizemos. Que maravilha a sua entrega, a sua dedicação. Eu sei que circunstâncias podem ter se levantado. Eu não conheço as histórias, mas eu sei que não foi fácil. Mas eu quero dizer para você, continue na excelência. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos. Que a graça de Deus Pai, que excede a todo entendimento, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E todos comigo digam: Amém. Irmãos, rapidamente a todos membros, nós da igreja precisamos